todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa nesta quinta-feira, onde nós teremos uma convidada especial, a Helena Paz, para nos trazer umas reflexões muito interessantes, né? Que vão contribuir para o nosso aprendizado, para nossas reflexões um pouco mais para frente. Porque a gente sempre lembra, né? Leva alguma informação, algum ensinamento, pensa neles durante a nossa semana e na quinta-feira a gente retorna aqui para complementar os nossos ensinamentos. Então eu agradeço a presença de todos. Tem alguém que esteja chegando à nossa casa pela primeira vez? Não, já somos velhos conhecidos, né? Obrigado por isso, por continuar nessa caminhada que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo. Então, outro aviso, por favor, desliguem os seus celulares e, se não for possível desligar, ponham no modo avião, para que não atrapalhem as nossas reflexões durante a palestra da amiga. Bom, outro ponto é, alguém tem feito o Evangelho no lar da semana, pelo menos uma vez por semana, escolhe uma página, lê, faz uma prece, faz uma reflexão em torno daquilo que está lendo, e isso vai favorecer a nossa família, o nosso lar. Não só a nossa família ali em torno da gente, mas também a nossa vizinhança, né? O Evangelho no lar, ele se propaga pela vizinhança, tornando o ambiente mais agradável. Então, é uma recomendação da casa, é uma recomendação que nós fazemos sempre, e é muito bom que seja praticado pelo menos uma vez por semana. Quando praticado, nós sentimos a diferença da harmonia no lar, tá bom? Então, façam disso uma prática. Uma prática que vai ajudar muito as nossas famílias. Uma outra coisa é, nós não fornecemos mais copos descartáveis. Então, quem puder e achar que precisa, traga a sua garrafinha para se hidratar, né? Porque mesmo nesse frio, nós precisamos de hidratação, né? Principalmente nós que já estamos com uma idade um pouquinho mais para lá do que para cá. Então, precisamos nos hidratar sempre, tá bom? Então, por favor, tenham o hábito de carregar suas garrafinhas, né? Para ir se hidratando durante a vinda, durante a caminhada, mesmo estando em casa, tenha sempre uma garrafinha próxima para se hidratar durante o dia. Então, já que nós somos velhos conhecidos, a Helena já está aqui, a postos, cheia de reflexões para transmitir para a gente. Então, nós vamos agradecer, né, esse momento e pedir a nossa querida Andréia para ler a nossa página de preparação. Boa tarde. Livro Espírito da Verdade, por Divaldo Vieira Franco. Não, por Valdo Vieira, desculpa. Capítulo 74. Que ovelhas somos? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Está em João, capítulo 10, versículo 14. O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as indiferentes, nomeia as retardatárias, registra as que lideram,
classifica a lã que venham a produzir. Tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos, respeitam-lhes os sinais, acatam-lhes as ordens, reconhecem-lhe o poder diretivo sem confundir-lhe a presença. Na imagem, temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferenças, acalma as impetuosas, fortalece os mais fracos, apoia os mais responsáveis, sopesa o valor de todas, segundo as peculiaridades e tendências de cada um. E, de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre gradativamente vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor, entendendo-lhe os ensinamentos e admoestações, reverenciam a excelência do seu amor, confiam serenamente em sua misericórdia, esposam-lhe os ideais e buscam corresponder-lhes à vontade, destacando nos quadros da vida por intermediário do Pai Excelso. Desse modo, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo, com base em nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos: que ovelha somos? E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina, ante o Cristo de Deus, a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humildade conferir-nos-á sintonia com o Divino Pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Graças a Deus. Obrigada, Andréia. Então, como nós vimos, né, nessa página de preparação, onde trata que ovelhas nós somos, já faz parte, né, das reflexões da Edna, que vai nos trazer as reflexões dela em torno da parábola da ovelha perdida. Então, já vamos nos preparando o nosso espírito para essas reflexões desta tarde. E assim, envolvidos já nessa vibração, nesses fluidos dessa casa que nos recebe com tanto carinho, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Vamos buscar no fundo do nosso coração a nossa intenção quando chegamos aqui. Quando saímos das nossas casas, qual é a nossa intenção? Vamos à casa do Centro Espírita de Miguel e lá receberemos os fluidos que certamente vão complementar aquilo que precisamos. Então, já envolvido com toda essa harmonia, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que nos rodeia, tudo de bom que existe em nós. Agradecidos estamos pelo envio do seu Filho Jesus, que nos trouxe tantos ensinamentos e que nós hoje vamos aproveitar para receber um pouco mais desses ensinamentos de uma forma simples, com reflexões que nos vão complementar aquilo que nós já temos de bom em nós mesmos. Jesus, nosso mestre e amigo, estamos aqui. Estamos aqui para ouvir ensinamentos deixados por nós. Assim, agradecidos por tudo
somos hoje, ontem e seremos certamente amanhã espíritos muito melhores. Agradecidos, Senhor, por esta oportunidade. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Edna, agora é com você. Que Deus a proteja e a gente consiga entender o que você trouxe de bom aí. Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. Nós trazemos um abraço da casa de Adélio Sebastião de Almeida, né? Também somos trabalhadoras do Leão Denis, também nos encontros, no Encontro de Jesus principalmente, Encontro da Gênesis. E aqui nós estamos hoje com vocês para falar sobre uma parábola um tal de uma ovelha aí que me deu o que falar, viu? Vou te contar. Bem que a gente, quando estudou essa questão da parábola da ovelha no encontro de Jesus, os instrutores disseram: não se enganem, as ovelhas não são tão mansas quanto a gente percebe, nem tão macias quanto a gente vê a sua lã. E nós somos hoje as ovelhas que estamos aqui tentando entender, né, as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus. O que é que ele diz? São historinhas para que pudesse chamar a nossa atenção, né? E a gente refletir. Porque imagina, se nós hoje estamos num mundo que a gente chama de provas e expiações, à beira de uma regeneração, imagina ao tempo de Jesus, quando ele chegou aqui, que coração é que nós tínhamos? Pedra, né? Nós temos pedra no coração. É tanto que eu considero Jesus o leite, né? Ele é o leite que chegou no mundo, que era um café, e ele misturou, né, a sua energia, o seu amor, a sua brandura, a sua mansuetude, a sua boa vontade, com essa loucura que estava nos nossos corações, e ele conseguiu amolecer de 1 grau aquele momento, né? Mas tudo que ele precisava era que nós dessemos uma oportunidade para que ele deixasse uma historinha escrita. E aqueles que escreviam, escreviam. Aqueles que só ouviam, gravavam na sua alma. E a própria natureza, né, o próprio éter, ele é impregnado, ele está impregnado, né, com todos esses escritos, com todas essas palavras, com tudo isso que a espiritualidade quer que a gente leia no livro da natureza. Porque é para isso que a gente está aqui. Por isso é que a gente ainda está como ovelha rebelde, né? A gente precisa serenar os nossos corações. A gente precisa fazer com que essa paz possa realmente crescer dentro de nós e a gente possa fazer a paz do mundo, começando por cada um de nós mesmos. Então, como nós não tínhamos nem esse início de paz, nem nós queríamos conhecer isso, né? Jesus, entre aspas, né, nos dava um puxãozinho de orelha, que ele nunca fez isso, né? Ele nos deixava uma lição maravilhosa através de tudo aquilo que rodeava a nossa vida. Eram as sementes, eram as palavras. Ele não utilizava absolutamente nada rebuscado, nada que aquele povo rude pudesse deixar de entender. Ele utilizava todas aquelas historinhas que ele falava com o material que cada uma daquelas criaturas estava fazendo contato com elas no dia a dia, né? Então, essa questão da parábola da ovelha, ela surgiu num momento onde eles estavam todos reunidos e ele era criticado, porque Jesus, ele não fazia diferença entre você estar com publicanos, com fariseus,
com prostitutas, com pecadores. Então, o que é que acontece? Ele sempre fazia a transgressão dessas leis da sociedade oriental. Então, Jesus era um transgressor. Só que ele era um transgressor do bem, um transgressor do amor, um transgressor com pedagogia, né? Porque tudo que ele falava era pedagógico, isso é, era para nos ensinar. Então, a parábola da ovelha perdida também não deixou de ser. Nós vamos ver os evangelistas, né? Os 4 principais evangelistas, né? Cada um deles tinha um objetivo quando ele falava sobre Jesus, né? O Mateus é o que tem o evangelho maior, tem 28 capítulos, né? Então, o Mateus, ele fazia uma questão, assim, muito própria de associar aquilo que a história já vinha trazendo com aquilo que Jesus estava aplicando. Então, ele é como se ele quisesse, digamos, justapor. Olha, isso acontece por conta disso. As Escrituras estavam aqui, Jesus disse isso, então isso ele falou por conta dessa Escritura. Ele está assinando embaixo aquilo que está aqui. Então, o Mateus, ele tinha esse objetivo, era fazer essa correlação entre aquilo que já estava escrito, aquilo que já estava, porque a maioria conhecia, os judeus conheciam, então ele fazia essa transposição, essa, digamos, atualização, né? Deixa eu ver aqui, temos o Marcos, vou ver aqui qual era a característica de Marcos. A característica de Marcos era, o Evangelho pequeno, são 16 capítulos, né? E a característica dele era apresentar Jesus para outros povos que não conheciam as Escrituras, né? Eles tinham vários, são vários, são muitos. Se vocês quiserem, põe na internet, num programa legal, numa palestra legal, num estudo legal, tem muita coisa legal na internet, né? Então, porque é tanta informação que a gente tem para um estudo desses, que a gente fica assim bem atarantado, como bem lá no interior de Pernambuco. Eu estou atarantado, eu não sei o que é que eu vou fazer, não sei como é que eu vou juntar tudo isso. E quando a gente é um dado dispersivo, principalmente, né? Tem gente que é professor, aí tem aquela técnica, tem faz em primeiro, segundo, terceiro, não sei o quê. Quando a gente não é, a gente amassa num canto, bota no outro, junta daqui, espalha dali, mas sai alguma coisa. Na verdade, vai sair alguma coisa. Então, aqui, olha, Mateus, damos o Marcos, que ele falava para outros povos que não conheciam as profecias, e ele também tinha outra característica. Ele se reportava muito aos milagres que Jesus fez. Tudo que é de milagre está no Evangelho de Marcos, né? O João, ele apresentava Jesus, a característica dele era de divinizar o Cristo. Tudo era muito, tudo era mais, tudo era... É tanto que Jesus, ele se autodefiniu 7 vezes no Evangelho de João, entendeu? Ele era muito assim, eu sou a videira, eu sou o sal da terra, eu sou... Então, Jesus se autodefendeu, ele colocou no Evangelho dele 7 vezes, né? Então, isso era para dar uma conotação assim, crística, divina a Jesus, né? Mas nós temos o Lucas, né? Que parece, em todos os estudos que eu fui ver, é engraçado, porque cada estudo que a gente vai fazer, a gente vai estudando nos livros, a gente vai procurando na internet. Vocês sabem, vocês que dão aula, que fazem isso, vocês sabem disso, né? Então, é um compêndio de conhecimento que a gente vai adquirindo, e também assim a gente vai vendo a característica de cada uma daquelas pessoas que estão falando, né? Uns gostam disso, outros gostam daquilo, mas de um modo geral, dos 4 evangelistas, gente, o povo é apaixonado pelo Lucas.
Deus, eles fazem uma festa quando falam de Lucas. Por quê? Porque o Lucas, eu não sei se é por isso, né? O Lucas, ele tem um amor muito grande, tem um jeito muito sincero e leve de tratar as coisas que rodeavam Jesus. Tudo que aconteceu, tudo os que falavam, ele anotava, ele ia à fonte, ele perguntava, ele escutava. E veja bem, Lucas foi um dos evangelistas que não conheceu Jesus diretamente, né? Todos os outros conheceram, mas o Lucas não. O Lucas, devia dizer, eu ouvi, alguém me disse, mas ele tem uma amorosidade, ele tem uma sinceridade, ele tem um jeito correto de ser, que a gente fica assim, meu Deus, quanta coisa, E ele considera Jesus o misericordioso. Essa é a palavra que define Lucas com relação às ações de Jesus. É misericórdia. O que é isso? É exatamente tudo aquilo de bom, de fino, de acolhimento, de jeito, de abraço que Jesus tinha para com todas aquelas outras pessoas que estavam desgarradas, desacreditadas. Então, por que é que surgiu essa parábola da ovelha perdida? Porque como Jesus transgredia todas as normas daquela sociedade, e ele veio para isso, veja bem, ele veio para isso, ele veio para quebrar, né? Quebrar esses paradigmas. Então, ele era criticado pelos saduceus, ele era criticado por aquelas criaturas que faziam a lei da época, tanto na sociedade, digamos, civil, quanto na religiosa. Ele era altamente criticado. Por quê? Porque naquele tempo, digamos, no templo de Jerusalém, nos templos, não entrava gente suja, não entrava gente que tivesse um ferimento, não entrava gente que tivesse um dedo torto, não entrava gente que tivesse uma ferida, não entrava gente que fosse aleijado, não entrava gente... Então, não entrava também gente que tivesse má vida. Quem era considerado má vida? Normalmente, as mulheres, elas tinham muito pouco, aliás, nenhum valor, né, naquele momento, né? É tanto que tem uma questão aí sobre as mulheres, não é? Que eu ri muito como o palestrante estava contando essa história, e dizendo assim, que quem eram os pecadores? Digamos, as mulheres eram consideradas pecadoras. Por quê? Porque elas eram alijadas, eram consideradas pecadoras, porque eram alijadas daqueles termos que aquela criatura propunha, porque ela não podia ter vontade, ela não podia ter decisão, ela não podia dizer. É exatamente o contrário de tudo que a gente faz hoje. A gente hoje é alto, um monte de coisa, a gente ainda reclama, faz isso, faz aquilo, acha que não tem direito, que não sei o quê. Gente, a gente era 0, 0, 0 à esquerda. Muito zero, era muito zero à esquerda, não era um só nem dois, não. Entendeu? Então, o que acontece? Elas eram consideradas também pessoas vis, eram pecadoras. Porque ela tinha que casar, fazer aquela coisinha, ela tinha que nasce, vive, casa, quase criança, né? Vai parir e tal coisa, e 40 anos, a maioria das mulheres estavam morrendo. Isso era um vidão. Isso era uma vida maravilhosa. A mulher que conseguisse, quem estivesse fora desse padrão, era pecadora. Então, as mulheres estavam nesse patamar, né, de pessoas que Jesus acolhia. Os pecadores e os publicanos. Os pecadores eram todos aqueles que não entravam naqueles pormenores de Moisés. Então, eles eram alijados da sociedade. Então, quando eles viram aquela criatura almoçando com aquele monte de gente, com os pagadores, com os cobradores de impostos,
com as prostitutas, com as mulheres da vida, da rua, de que não eram casadas, que eram consideradas pecadoras, né? Então, ele quebrava esse paradigma e aquelas pessoas, e ele começava a ser criticado. Então, nessa crítica foi que nasceu essa parábola da ovelha perdida. Por quê? Porque quando eles foram criticados, quando eles estavam criticando Jesus, ele aproveitou aquele momento para dizer assim: vem cá, você faz aquilo que você critica? Reflexão, porque é isso. Eu não ia trazer a Bíblia não, tá? Eu trouxe isso aqui porque não vai cair mais, não, deixa. Eu trouxe isso aqui, eu simplesmente fiz o que é que essa parábola diz? Lucas, capítulo 15, versículo 2. Jesus recebe os pecadores e os publicanos. Essa classe é justamente aquela que não se encaixava com os ditos mosaicos. Eles eram tirados da sociedade, eles não eram bem vistos. Jesus os recebe, aproximam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Aqui a gente vai ver o seguinte: Jesus não foi a esse povo que era relegado para segundo plano na sociedade de então, foi a Jesus para ouvi-lo. Eles eram pressurosos, isso é Lucas quem diz, gente. Eles eram pressurosos pelas palavras de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele tinha a misericórdia, ele tinha a amorosidade, ele tinha o acolhimento. Então, quem está numa situação daquelas, quer ser acolhido, quer ser envolvido, quer ser acarinhado, quer ser escutado. E Jesus fazia tudo isso. Então, Jesus é o amor, Jesus é a misericórdia, Jesus é o ouvido, Jesus é o chamariz para todas aquelas almas que estavam necessitadas. Por quê? Porque ele tinha um magnetismo e ele utilizava técnicas, porque ele é um ser superior, ele é um espírito puro, e ele sabia exatamente como um olhar podia magnetizar uma multidão para atraí-los, para fazer com que eles pudessem ser atendidos e ouvi-los. Mas essas pessoas se sentiam atraídas por Jesus. Por quê? Porque essas pessoas eram necessitadas dessa ajuda, eram necessitadas desse acolhimento, e nenhuma das autoridades religiosas outras faziam isso. Todas elas excluíam. É tanto que ninguém entrava num templo religioso se tivesse um ferimento no dedo, no pé, na cabeça, onde fosse. Não entrava. Outra coisa também, não se tocava, aquelas pessoas que saíam do templo, não tocavam em pessoas doentes, não tocavam em pessoas mortas. Por quê? Lembra do samaritano? O samaritano ficou lá estirado no chão, né? Mas só aquele que ninguém gostava dele é que foi lá e ajudou. Por quê? Porque eles estavam vindo do templo, estavam santificados e não podiam se sujar, não podiam pecar tocando em alguém doente, alguém morto, alguém necessitado nesse sentido, fisicamente. Entendeu? Então, o que é que acontece? Jesus
ele fazia, como se fosse um imã, ele atraía essas pessoas necessitadas, porque a alma delas estava seca, por aquela bondade, seca por aquela misericórdia, seca por aquele atendimento, aquele acolhimento. Então ele fazia isso. Então ele foi estranho, ele foi um devastador naquele momento daquela lei que regia aquela sociedade. Por isso ele era criticado. Por isso ele fez a parábola das ovelhas. Então, da ovelha perdida. Então ele disse assim, olha, todos se aproximaram de Jesus, polidãos e pescadores, para ouvi-lo. E os outros, murmuraram, os fariseus e os escribas, murmuraram dizendo, este, que eles consideravam Jesus uma pessoa que viesse para fazer uma transformação física, uma transformação que todo mundo visse. Ele come com esse povo, ele convive com esse povo, ele está se misturando com esse povo. Aí Jesus faz o quê? Ele diz esta parábola, que é justamente a ovelha perdida. E ele propôs a parábola dizendo, qual dentre vós? Ele não disse, qual homem, qual a mulher, qual o ser humano? Ele disse, qual dentre vós, vocês, gente. Ele botou você, ele nos botou dentro da parábola. Ele faz com que a gente reflita sobre isso. Ele faz com que a gente entre na história que ele está contando. Não usa uma coisa indefinida. Não. Ele quer que você faça parte disso. Isso é uma característica de Jesus, para chamar a nossa atenção. Então, veja bem. Qual dentre vós, que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixaria no deserto as 99 e iria buscar a que se perdeu? E foi o que aconteceu, e foi o que ele falou, e foi o que ele exclamou. Perdeu-se uma ovelha, você tem 100 ovelhas, perde uma. Deixa para lá. Perdeu, deixa para lá, você tem 99, era considerado naquele momento uma pessoa rica. Ter 100 ovelhas diante de uma miserabilidade que se vivia naquele momento, era uma pessoa rica. Então, o que ele fez? Ele pensou como é que ele iria despertar aquele povo, aquela multidão, aqueles fariseus, como é que ele ia dizer para eles que parassem, que observassem que aquela ovelha que se perdeu era importante tanto quanto aquelas outras que não estavam, que estavam ali junto deles. Mas aquelas ali já estavam calmas. Aquela outra que se perdeu é que ele tinha que buscar como pastor. Mas veja bem, ele não esperou que a ovelha chegasse até ele. Ele foi até a ovelha. O que é que se chama isso? Misericórdia, envolvimento, acolhimento. Então, quando ele chega lá, quando ele procura, essa ovelha não se perdeu apenas por uma noite. Ela passou várias noites perdidas. É tanto que essa parábola, ela tem correlação com o filho pródigo e também com a dracma perdida, Então, elas são três que elas estão andando sempre juntas, Só que no caso aqui, hoje é essa ovelha, que a gente vai ter que dar conta dela, Então, o que o pastor fez? Ele foi até a ovelha. E chegou lá, ele não levou um chicote para
espantar a ovelha. Cadê você? Por que você saiu? Por que você fugiu? Por que você não se estou junto ao rebanho? Porque não. Ele se alegrou, ele se regozijou, ele exultou. Achei a minha ovelha. Pegou aquela ovelha e jogou nas costas. E saiu contente e rindo para mostrar aos vizinhos, para mostrar a todos aqueles que estavam convivendo com eles dentro da sua própria casa. Eu encontrei a minha ovelha. Vamos fazer uma festa, vamos brindar. Olha, a minha ovelha chegou. Olha que ela chegou. O que aconteceu com o filho pródigo? Não foi a mesma coisa? Quando o pai percebeu que aquele filho vinha lá todo esfrangalhado, todo esgolepado, com fome, pobre, sem comida, ou sem roupa quase, todo sujo, o que ele fez? Ele não esperou que o filho disse assim, você vai ter que chegar até aqui. Não. Quando ele avistou o filho lá no cerimônio, ele saiu correndo. Isso ele também quebrou paradigmas. Beijou o filho várias vezes no rosto. É outro quebra de paradigmas. Por quê? Porque não se beijava no rosto. Um ancião não corria. Ele tinha que mostrar calma e andar com o seu cajado, até porque a roupa dele era até os pés. Ele corria o risco de cair se corresse. Mas ele correu, ele beijou no rosto. Aquele monte de beijo no rosto era para dizer, eu te perdoo, não precisa você me pedir perdão. Eu estou te perdoando. O que é isso? Misericórdia, amorosidade, acolhimento. Então o pastor foi, pegou a ovelha, com todo o carinho, com todo o cuidado, colocou-a nos ombros. O que é isso? É dar outra oportunidade. Alguém perguntou por que aquela ovelha se perdeu? Alguém perguntou por que aquela ovelha ficou lá no pasto? Alguém sabe se ela estava doente, se ela estava com fome, se ela foi mordida por uma cobra, né? Ou sei lá, um outro réptil aí da vida, né? Não, ninguém perguntou, simplesmente ou deixava lá, ou criticava, ou não fazia nada. Mas o pastor foi lá e pegou a ovelha, colocou nas costas e veio, ainda conversou com ela. Por que você ficou aqui? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Isso é para mostrar para a gente que as nossas relações, elas estão muito grosseiras, mas é muito frágil, é muito rápido. A questão de a gente começar a perceber que tem que quebrar esses paradigmas dentro de nós mesmos, para que a gente possa entender a fragilidade do outro. E também se tornar frágil, porque às vezes a gente acha que é muito forte, a gente fala grosso, a gente se aborrece, a gente vai lá e vem cá, e isto é o certo. Não é o certo. Não é o certo. Porque, na verdade, nós fomos feitos por Deus, simples e ignorantes, mas nós fomos feitos com amor e para o amor. A gente é que começou a vestir casca grossa a cada encarnação. Em vez de a gente fazer o melhor, a gente achava que gritar, que mandar, que esfolar era aquilo que estava dentro da nossa programação, e não é. Quanto mais a gente grita, quanto mais a gente se escolher dentro das nossas próprias vidas, mais dor a gente tem, não é? Então, o que a gente precisa fazer? É entender que a gente está aqui para fazer com que esse nosso coração seja mais frágil no sentido de ser mais sensível, né? Mais misericordioso. Porque Jesus, a gente não vai se comparar a Jesus, né? Mas Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que Deus nos deu para que a gente possa copiar
piar, né? Da maneira mais grosseira que a gente já possa fazer, piar. Porque para ser o que a gente é, do jeito que a gente está, a gente vai rolar muita pedra na vida, a gente vai virar muita ovelha por aí afora e muitas das vezes a gente não vai encontrar quem dê esse colo, quem dê esse acolhimento, né? Então, olha bem, quando Jesus encontra esta ovelha, ele faz aquela festa, leva para casa, mostra para os vizinhos, todo mundo fica, às vezes, até perplexo. O que esse homem está fazendo tanta festa por conta de uma ovelha? Quem será essa ovelha, né? No item 6, ele diz: indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegremos-nos, comigo está a minha ovelha, eu achei, ela estava perdida, mas agora ela está comigo. Parece bobo, né? Parece tão bobo. Pega os livros e vai estudar, pega os livros e vai sentir, pega a literatura e vai ver quanta gente já gastou tanto feijão para entender isso. Tanta gente já gastou tanta noite para entender essa misericórdia divina. Tanta gente já está por aí pregando. A gente acha que o mundo está um conturbério, está em parte. Mas acontece que nós que já conhecemos a história da ovelha, não podemos desmerecer esse trabalho de Jesus e de tantas outras pessoas que hoje elas, por passarem por suas próprias dores, por terem sido acolhidas, por conhecerem Jesus, por saber que Deus é nosso Pai misericordioso, nós hoje temos que fazer o quê? A gente tem que se trabalhar para que a gente possa ser também aquele pescador, não, aquele pastor de ovelhas. Quer dizer, pescador de alma, né? Mas que não deixa de ser, né? Então, o que acontece é que a gente precisa realmente fazer essa busca, mas a gente precisa ser sincero conosco mesmo, sabe por quê? Senão a gente continua sendo os fariseus de sempre. A gente se caia por fora, caia, né? Cai, se pinta, né? De branco, diz que está tudo ótimo, maravilhoso, e você não tolera alguém que chegue com uma ferida no dedo junto de você. Onde está a misericórdia? Onde está a doçura desse coração? Eu sei que vocês devem estar achando assim, horrível essa fala. Que mulher chata para falar isso, né? Mas é assim mesmo. Nós somos muito precipitados. Nós queremos parar ontem aquilo que a gente tem que fazer, a gente tem que ter daqui a um ano, daqui a 2 anos. Só que a gente quer, mas a gente não pegou nem a semente para plantar. A gente quer comer a maçã, mas a gente joga todas as sementes fora. Então, para a gente ter, a vida é assim. Para a gente ter, a gente tem que plantar. Para a gente merecer, a gente tem que fazer. Ah, mas que Deus é esse? É um Deus amoroso e bom, que permite que a gente seja ovelha, que esteja 99 no redil e uma se perder no pasto. Mas hoje as coisas estão bem diferentes. A gente já tem muito conhecimento, a gente já sabe muita doutrina espírita. E eu me lembro do Altivo que ele dizia o seguinte: vocês já estão de estudo da doutrina até aqui. Vocês precisam agora entender o pensamento de Kardec e aplicar essa doutrina.
senão daqui a pouco vão ser os ministros, né? Vão ser os ministros do Evangelho sem aplicar absolutamente nada, né? E a gente já vem vivendo isso de muito tempo, né? Então, vamos aqui, outra historinha aqui. Vamos ver o que é que ele vai dizer aqui, como é que vai terminar essa história. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrependeu do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui também a gente vai entender a parábola do filho pródigo, né? Só que a parábola do filho pródigo são dois. A gente acha que é um só, né? Mas ali a história é tão interessante, é tão importante, que Jesus colocou dois personagens. Na parábola da ovelha, fica 1 para 100. Na da dracma fica 1 para 10. E no filho pródigo seria 1 para 1, mas não é. São 2 para 1, são 2 filhos, né, para um pai, para uma questão. Então, a gente vai perceber que a gente ainda age muito como o filho que a gente nem conhecia essa história, né? Mas a gente vai ver que ali está exatamente plantado no coração daquela criatura o fariseu, aqui está pecador e os fariseus, entendeu? Então, os dois filhos, né? Porque a gente vai entender que não, mas aquele que ficou, nossa, mas ele ajudava o pai, ele era muito bom e não sei o que, ele não falava com o pai, ele não agradecia ao pai, porque ele ainda disse quando o irmão chegou, olha, mas eu te ajudei a vida inteira, você nem me pagou, você não me notou, você disse assim, mas meu filho, você estava comigo o tempo inteiro, tudo que é meu é seu. Não, mas você fez uma festa com aquele novilho que estava sendo engordado para esse que gastou toda a sua fortuna. É claro que se a gente for ao pé da letra, a gente vai ver que isso ali foi uma coisa assim, absurda tudo o que aconteceu, mas é tudo para chamar a nossa atenção. Primeiro, se fosse ao pé da letra, um filho que vai a um pai naquele momento, pedir a metade da sua herança, ele era morto. Isso era da lei. A lei que regia aquela sociedade. Ele era morto. Ele não ia receber aquela metade daquela herança. Segundo, ele com essa questão, ele ia fazer uma racha na família. Ele ia fazer uma cisão na família. Já era outra coisa, praticamente impossível de se admitir naquela sociedade. Por quê? Porque aquela família ficava desacreditada perante aquela sociedade, que era uma sociedade castradora. Você tem que ser, tudo era pontuado, né? 1 mais 1, 2, né? Se você sai dali, já viu que não ia prestar muito bem, né? Então, o que é que acontece? A palavra dos dois filhos, como alguns chamam, né? Ela é bem interessante para que a gente possa fazer esse contraponto, mas ela está associada tanto à dracma quanto à ovelha perdida, porque eles têm as mesmas propriedades, né? Quer dizer, proporções, mas não tem essas proporções diferentes, mas tem a mesma propriedade, quer dizer, é o mesmo teor que ele quer falar de uma para a outra. Só que a dos dois filhos é muito mais rica. Mas vamos continuar aqui. Então, a gente vai agora falar o seguinte. Eu fiz aqui umas anotações, né? A gente já viu que Lucas acha Jesus assim a criatura mais maravilhosa do mundo, né? Mais linda também, melhor, bonito e tudo que você possa imaginar. É uma festa. Lucas para Jesus, Jesus para Lucas é uma festa.
Então ele continua fazendo lá as anotações dele. Aliás, eu li também alguma coisa sobre Lucas. Foi nesse livro aqui, ó, do Haroldo Dutra, e o Verbo se fez palavra. Esse livro é lindo, maravilhoso, gostoso de se ler, tem uma literatura assim muito leve. O Haroldo é muito gostoso de se ler, de se entender, e ele fala, porque assim, ele traduziu, né, ele foi lá para as origens, mas ele não é um cara chato não, né? Ele fala assim, muito brasileiro. Ele fala muito brasileiro, ele sai do judaísmo e vem para cá. Fala como nós falamos, então é muito bom de se ler. E assim, tem um conteúdo de história muito interessante. Porque é tão complicado a gente mexer naquelas bases do judaísmo, do cristianismo nascente e puxar até aqui. Gente, é preciso muitas noites e muito feijão para a gente comer, entendeu? Cama, esquece. Esquece cama porque é realmente muito difícil. Mas vamos continuando aqui. Eu também estudei algumas outras histórias nesse sentido e escutei também um palestrante, que eu vou ver aqui onde é que ele está. Que eles estavam falando sobre de Lucas, eu já falei, de Lucas é tudo de conta. Jesus para Lucas é maravilhoso. Sim, ele disse aqui que essas 3 parábolas que a gente citou são as 3 parábolas da misericórdia. Isso é o Lucas quem diz. São as 3 parábolas da misericórdia. E Jesus, como ele transcendeu todas essas parábolas, esses ensinamentos daquela época, ele realmente não era uma pessoa bem vista. Onde chegava, era tido como problema, né? Por quê? Os ricos não gostavam dele, porque achavam que ele tinha que ser o rei deles, e ele não era. Então ele só andava com aquele monte de gente esfarrapada, né? Faminta e doida e cheia de problema. Então ele não fazia parte daquela sociedade de então. Mas o que é que acontece? Nós vamos aqui, ele traz o indivíduo para dentro da palavra, já falei, alguém sabe por quê? Já falei também, é uma coisa aqui que é mais interessante. Quanto tempo nós temos? 5 minutos? Tá bom. Então vamos ver aqui. No momento particular, hoje, nós temos essa questão das divisões, sempre existiram esses 2 grupos, né? Pecadores e publicanos, né? Ou então fariseus e cristãos. Sempre existem esses 2 grupos, né? Então, desses 2 grupos, nós temos uma condição, nós não estamos numa condição mediana. Nós estamos entre esses 2 grupos, a gente nem um extravagante para lá nem para cá. Mas, nessa condição mediana que nós estamos, a grande maioria está formando outro subgrupo aí dentro, que se divide em 4. Os 2 grupos principais são os endurecidos e aqueles que desenvolvem os dramas. Esses endurecidos que desenvolvem os dramas vão dar origem a 4 tipos. Um que tem o excesso do materialismo, esse é um dos piores. 2, são espíritos que estão aficionados pelo poder, esses são terríveis. Eles matam, esfolam, esquecem que tem mãe, esquecem que tem pai, esquecem que tem família. Eles querem lutar pelo que eles querem.
Isso já fazendo parte da atualidade. Mas, essas ovelhas, hoje, se a gente trouxer para o nosso estudo dentro do Espiritismo, como é que elas são? Vão formar 2 grandes grupos. Desses 2 grandes grupos, tem um que vai se tornar ainda mais efervescente. Aqui vão dar esses 4 aqui. Um que tem o excesso pelo materialismo, esse é o maior. Tem os que são aficionados pelo poder, outro que tem desequilíbrio na área da sexualidade, e o outro, que é o 4, tem intolerantes religiosos, quer dizer, intolerância pela religião dos outros, não é? Só a dele é que é boa, só a dele é que... Então, por conta dessa história, nós vemos essas guerras que nós estamos vendo ainda hoje, perdurando por conta de questões religiosas, na atualidade. No local que Jesus nasceu, no local que Jesus passou, ainda estão aqueles rastros dessas questões religiosas. Então, esses 4 grupos, eles são tão belicosos que eles não podem, a espiritualidade fica filtrando, não podem, digamos, do primeiro grupo, o excesso de materialismo, não pode encarnar, digamos, a metade, porque ele vai desequilibrar o que já está, as ovelhas que já estão começando a caminhar direitinho, né? Vai desequilibrar. Então, dentro desses 4 grupos aqui, a espiritualidade vai selecionando. Renasce um de um grupo, outro de outro. Dá uma parada, daqui a pouco, do outro grupo de outro. Para ir fazendo esse contraponto, esse contrabalanço, né? Por quê? Hoje nós estamos numa transição planetária. Essa transição planetária faz com que se abra uma janela do plano espiritual, para que esses espíritos sintam essa pressão. Nós estamos hoje sentindo uma pressão, nós estamos hoje numa sociedade completamente misturada de ideias, onde a gente muita gente vai para a televisão, vai para a internet, começa a xingar, começa a botar tarjas, criticar a religião do outro, ou criticar a política, o candidato do outro, não sei o que, quer dizer, fica aquela coisa, como é que eles chamam hoje? Tem um nome aqui, daqui a pouco eu me lembro. Então, nós estamos passando por uma transição. E essa transição planetária que nós estamos passando, acontece essa janela, e essa janela é que vai mostrar para esses espíritos belicosos que estão lá encolhidos, aqueles 4 grupos. Aqueles 4 grupos estão lá encolhidos, a espiritualidade nós assim neles, para que possam ir a pouco e pouco reencarnando. Só que agora nós estamos cada vez mais em cima, mais próximos dessa abertura, digamos, dessa transição. A gente não vai acordar, uma chama uma transição planetária, uma transição planetária, está dando muita regeneração hoje, né? Não. Então, essa transição é muito angustiosa para todos nós. Quando essa janela abrir, sabe o que é que acontece? Essas criaturas que estão no plano espiritual contidas, elas vão fazer assim, elas vão reencarnar. Reencarnar. É tanto que a gente hoje vai entender quando alguns dizem assim, o umbral está vazio. Sim. Sabe onde estão eles? Na nossa sociedade. Você já viu tanto conturbério, tantos roubos, tantas mentiras, tantas agressividades em termos de sexualidade, tantas agressividades em termos de eu tenho. Vê quantas pessoas vão para a internet e bota roupa, bota comida, bota não sei o que, só nunca bota o que faz, né? Mas o que tem, elas, ou o que não tem, inventa, né? Bota ali, né? Então, está num momento muito sério de agressividade por conta dessas nossas próprias ideias
Porque nós estamos já com um momento mais equilibrado. Pelo menos a gente já está entendendo a doutrina espírita, já está estudando a doutrina espírita. Mas não tem coisas que essa sociedade nos traz que a gente se choca? Novidades. Se a gente é uma pessoa que não está muito... Se você está em contato, se você está numa escola, se você está em contato com um jovem, se você está em contato com essa meninada que está saindo aí, botando as unhas de fora, você já está mais ou menos acostumado. Mas quando a gente vive dentro de um consultório, atendendo pessoas de meia idade, até jovens, mas não está dentro de uma escola, não está dentro de... Normalmente na casa espírita não vai aparecer essa coisa assim, tão escancarada, né? Mas você está na rua, está na escola, está numa repartição pública, você vai ver essas coisas. Então, eu não me choco muito porque estou dentro de um consultório. Mas quem é professor, quem está na rua, quem trabalha na rua, quem trabalha com o público de modo geral, vai se escandalizar. Entendeu? Então, o que é que a gente precisa fazer? Como a gente já está sabendo quem são essas ovelhas, que somos aqueles os nós que nós temos na vida, e nós que estamos desinformados da presença de Deus e de Jesus no nosso cotidiano, a gente tem que se fazer também aquele pastor para catar, para ir buscar, para resgatar essas ovelhas que estão vindo, que estão reencarnando, porque aí a gente tem que entrar com a doutrina espírita, né? Então essas ovelhas que estão se perdendo, somos aqueles que ainda não estamos conhecendo a lei de Deus, não estamos conhecendo o tamanho do amor de Jesus, não temos aquela visão de Lucas, de Jesus que ele tem. Por isso é que a gente tem que falar de amorosidade. A gente tem que fazer isso, mesmo dentro de um conturbério. O nosso mundo está um conturbério que a gente, que já tem esse conhecimento de Jesus, já tem esse conhecimento da doutrina espírita, deve se fazer também de um semeador do bem para catar, para colher, para levar a essas almas esses conhecimentos. Então, a gente vai ser o caçador de ovelhas perdidas. Que Jesus louve o Padre. Obrigada. Muito obrigado, Edna. Então, estão satisfeitos? Com as reflexões de hoje, realmente muito boas. E agora a gente já tem pelo menos uma ideia da resposta que nós vamos dar para aquela página que pergunta: que ovelhas somos nós? Então a gente já tem aí um jeitinho de ir caracterizando as ovelhas que estão por aqui, se estão perdidas, se estão as 99 que já estão lá guardadinhas e reconhecidas, ou se somos as ovelhas perdidas realmente. Então, obrigada mais uma vez. Agora, encerrando a nossa reunião com todas essas reflexões da Edna, tenho certeza que vão ser muito bem levadas em nossos corações, né? E de vez em quando a gente vai ficar pensando nesse tipo de ovelha que estamos sendo, que estamos construindo, porque nós vamos nos construindo dia a dia, né? E como nós já estamos um pouquinho adiantados, tem alguns avisos aqui. Para avisar que na cantina tem lá um cafezinho, bolo. Tem bolo? Tem bolo? Tem bolo. Tem bolo, tem empada? Tem empada, então, depois da reunião, pode ir lá, tomar um café, conversar, né? Fazer comentários sobre as reflexões de hoje. E no bazar também temos lá peças que podem ser interessantes para quem quiser adquirir. Tudo bem. Uma outra coisa nós temos hoje um sorteio. Temos o sorteio, né?
aí e pegar o livro, tá bom? Então, dito isto, vamos pedir a Edna para fazer a prece, mas antes, terminado aqui, nós vamos ter passe, né? A recepção vai orientar a fila do passe, dando preferências aos mais idosos, né? Mas não tem confusão, vai na ordem, tudo muito bem. E aqueles que não desejarem receber o passe, não tem problema, podem sair em silêncio e fica tudo bem também. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece e agradecer a Deus por mais essa reunião. Querido amigo Jesus, mestre dos nossos corações, aqui, Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante dos benfeitores espirituais desta casa, para Te agradecer, para agradecer a todos, Senhor, presentes, encarnados e desencarnados, por suportar, Jesus, esse momento, e possam cada um de nós ter aproveitado alguma coisa dos estudos da cidade, e que assim, Jesus, nós te pedimos que nos envolva e ampara, nos dando coragem, determinação e fé, para que possamos cada vez mais, Senhor, estarmos adentrando aos estudos da doutrina espírita, para pelo menos, Senhor, harmonizarmos os nossos corações diante de todas as contrariedades que temos no nosso mundo, na nossa vida, para poder sanar, Jesus, a partir de nós mesmos, fazendo desse um mundo de paz para nós e para os outros. Ser conosco agora e sempre, Senhor, graças a Deus.